próprias universidades, os médicos, os biólogos, estão fazendo pesquisa com o dinheiro das indústrias e quando essa pesquisa mostra resultados que são desfavoráveis ao que a indústria quer, ela corta o financiamento da pesquisa e investe naquilo que interessa, e o que interessa a eles é aumento dos custos. Tá? Então, por exemplo, diabetes, pressão alta, é ótimo para a indústria farmacêutica. E aí, produzir diabetes e pressão alta é também muito fácil no nosso modo de vida contemporâneo. Né? Então, há vamos dizer assim, uma hipótese, né? Eu acho que já foi até comprovada, né? Assim, do ponto de vista factual, de que há uma relação, um conluio entre as indústrias alimentícias e as indústrias farmacêuticas. Porque se você olhar as grandes indústrias, quando eu estou falando isso, indústrias farmacêuticas, eu não estou falando aqui das suas linhas Mabel, não. Estou falando da Nestlé, sabe, Maggi, essas indústrias que são multinacionais que estão presentes em 5 continentes, né? Coca-Cola, né? Unilever, etc. E existem já instituições que mapearam, né, os grandes acionistas dessas grandes empresas, desses grandes conglomerados, e são as mesmas famílias. A maior parte, tem um grupo de 700 famílias, um número assim irrisório da população mundial, que tem ações em todas esse conglomerado industrial capitalista. Então, o que se suspeita, a hipótese é que as indústrias farmacêuticas, as indústrias alimentícias, incentivam o consumo de refrigerantes, de doses maciças de açúcar, de alimentos com muito sal, de conservantes, de agrotóxicos, etc, etc, etc. Porque isso vai produzir uma geração de doentes, de hipertensos, diabéticos. Eu sou médica, eu fiz um mestrado em diabetes, não concluí, mas fiz uma metade. Hoje, 1 em cada 11 pessoas com mais de 35 anos é diabético no mundo. E 1 em cada 5 é hipertensa. Vocês imaginaram o potencial de mercado para vender remédio, para baixar o açúcar e a pressão? E aí eles fazem remédio, a indústria trabalha, a indústria farmacêutica então trabalha no sentido de produzir medicamentos que aliviem elas não curam a doença, mas mantém a pessoa viva, entende? Aí a pessoa ao invés, assim, imagina o poder de lucro de um antibiótico que cura pneumonia em 5 dias, e o poder de lucro de um hipoglicêmico, de um remédio para diabetes, que a pessoa vai ter que tomar todos os dias o resto da vida. E se não tomar, ela pode morrer por decorrência dos problemas, né? Então, esse é um problema ético. Eu acho que eu cheguei a falar aqui, né, foi naquele curso da Escola de Magistratura, eu falei que se eu fosse advogado, se eu tivesse algum talento para direito, eu acho que eu ia pesquisar e me dedicar a essa causa. Porque isso em função desse objetivo de acumular lucros, se está explorando a humanidade, manipulando o seu modo de ser, né? No século XIX, ninguém ficava tomando Coca-Cola, 3 litros de Coca-Cola por dia, né? Você vai ao mercado, você vê aquelas donas de casa comprando aquelas engradados de Coca-Cola. Quantas pessoas vocês não conhecem que não tomam água com Coca-Cola? Isso foi cultivado, esse hábito foi cultivado. E esse hábito não traz nenhum benefício. Um Ministério da Saúde responsável proibiria absolutamente fast food, agrotóxico, refrigerante, todas essas coisas que não causam bem para a humanidade. Não causam bem nem para o homem individual, cada um, e nem para a humanidade como um todo. A incidência de câncer só aumenta, apesar dos desenvolvimentos e tratamentos. Então tem que pensar esse comportamento humano recente, de poucas décadas, como Jonas diz, nas últimas 2 décadas a humanidade viveu como uma festa hedonista que está consumindo tudo que a natureza levou milhões de anos para criar. Ele compara bem com aquela ideia, com aquela imagem do herdeiro irresponsável que gasta toda a fortuna do pai em 2 meses. Né? Alguma coisa nesse sentido. Tá? A outra pergunta, né, eu quero fazer com o Leão, né, porque toda vez que eu faço alguma pergunta com relação a Deus, a Jesus Cristo, há sempre um riso, né? E eu acho, né, e eu vim falando isso, né, quer dizer, a minha formação, eu sou advogada, né, fiz mestrado em Direito na UFRJ e advoguei um tempo
e depois resolvi me dedicar à área acadêmica, dou aula de processo civil. E aí resolvi fazer outro mestrado e complementando o doutorado, e agora eu estou fazendo pós-doutorado em filosofia do direito. Por quê? Porque eu acho que o advogado ele precisa ter uma compreensão, né, muito grande, né, da lei. A lei, né, não pode ser interpretada de forma gramatical, né, isso leva até a fraude à lei, né? Então, a minha preocupação, já que eu dou processo civil, já que eu estou dando aula de direito, é fazer uma complementação, né, um estudo mais abrangente do direito através do estudo da filosofia. Né? Então, aí eu fiz mestrado com o professor Aquiles, né? E aí escrevi sobre Hannah Arendt, né? O doutorado, eu escrevi, a minha ideia era escrever sobre Edith Stein, né, que é uma filósofa que se tornou santa, né? Eu sou muito católica e fiquei impressionada com a Edith Stein, não sei se conhecem. Ela é alemã, ela viveu na época Hitler, né, e foi extremamente perseguida. E ela era judia, ateia, e lendo um livro de Santa Teresa d'Ávila, ela se converte para o catolicismo e vai ser carmelita descalça. E, portanto, aqui, né, ela acaba escrevendo sobre tudo, né, ela é fenomenóloga, ela foi aluna dileta, querida do Edmund Husserl, ela foi antropóloga, pedagoga e tudo mais. Mas aí, essa tese não foi lá muito bem aceita porque ela é santa. Então é esse preconceito, falar em Deus, falar em Jesus Cristo, né? Eu acho que é um preconceito na área da filosofia. No direito a gente não tem muita oportunidade, né, de falar, mas falar em Deus e falar em Jesus Cristo, e eu estou sentindo isso também no pós-doutorado, que eu tenho assistido mais aulas, a minha orientadora é a Betânia Assi. E eu tenho assistido mais aulas, estou fazendo na PUC, mas eu tenho assistido mais aulas na UERJ, e o tema que ela tem dado é o evento, né? Então, ela está estudando, eu tenho assistido algumas aulas lá na UERJ, apesar de estar fazendo na PUC. Então, toda vez que eu vou falar em Jesus Cristo, há um recinto. Mas eu gosto muito do pessoal que está lá, e eu acho que cada um tem o direito de... Eu não estou aqui para doutrinar ninguém, né? Eu creio mais, acho que respeito quem não crê, né? Mas queria ser respeitada, né? E toda vez, nem já dando palestras sobre Edith Stein, a minha tese não foi sobre Edith Stein, minha tese acabou sendo sobre Pascal. Mas eu tenho um livro, eu acabei escrevendo sobre Edith Stein. Mas toda vez que eu vou falar que Edith Stein é santa e que ela na Europa ela é extremamente estudada, e aqui no Brasil já ocorreram 2 simpósios, um na Bahia e outro em Minas Gerais, sobre Edith Stein. Ela trata sobre a pessoa, sobre a comunidade, investigação do Estado e tudo mais. Mas então, a minha pergunta, eu fiz esse pequeno introito, né, essas pequenas considerações gerais, né, porque a minha pergunta é exatamente o que o Jonas, qual é o posicionamento do Jonas, porque a professora falou que há uma correlação ele estabelece uma correlação entre matéria e espírito, né? E que depois eu também aí não entendi, né, muito bem, porque a professora falou que a matéria seria na vida terrena, né? Mas depois a professora logo em seguida falou
que ele escreveu sobre o espírito, um livro, e aí começou a falar, mas acho que também pela falta de tempo não pôde desenvolver. Então eu queria saber qual é o posicionamento dele, né, curiosidade, dessa matéria espírito, né, e essa relação com Deus, ou não correlação. Então, assim, Jonas é judeu, ele foi educado nas das melhores escolas judaicas da sua época, então ele estudou toda aquela tradição hebraica, né? É um homem extremamente culto, né? De uma erudição assim extraordinária. Para escrever a dissertação, eu aprendi mais filosofia em 1 ano e meio, 2 anos, do que nesses 4 anos da graduação, porque é muita informação. Então, quando você vai estudar, né, sublinhando no texto, para olhar as dúvidas, assim, falei, Jesus, nossa, como que eu estudei isso? Como que eu aprendi fazendo essa dissertação? Como eu falei no início, a primeira fase intelectual, a primeira fase filosófica de Jonas, ele se dedicou à filosofia da religião. Estudou com o que é considerado, que foi orientado pelo Rudolf Bultmann, que é considerado o maior teólogo protestante do século XX. Então, e ele estudou o tema da gnose, né, no cristianismo primitivo. Publicou até um livro, o primeiro livro dele sobre isso. Né? Como judeu, ele viveu as agruras do nazismo, e a mãe dele foi queimadinha em Auschwitz, né, e ele, por causa dessa circunstância, ele não quis mais voltar na Alemanha, mesmo que a guerra tenha acabado. Né? E assim, ele não quer uma ética naturalmente baseada em figura de vídeo. Ele não fala em nenhum momento que